Tá bom. Eu pus para gravar. Eu vou pedir para a Eunice. Será que a Eunice poderia nos conduzir em oração nesse momento? Obrigada por esse dia que o Senhor nos concede. Obrigada, Senhor Deus, pela noite de sono que nós tivemos, pelo culto de ontem. Obrigada porque o Senhor nos cuida da nossa vida, da nossa saúde. E nós sabemos que, acima de tudo, o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigada, Pai, por esse momento que o Senhor nos dá do estudo da Tua Palavra, que nós possamos estar aprendendo, praticando e, acima de tudo, Senhor Deus, guardando no nosso coração aquilo que o Senhor quer falar conosco neste momento. Nós te pedimos a Tua bênção para todos aqueles que estão participando e que o Senhor possa estar nos abençoando neste momento. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado. O pastor Guto pediu para justificar a ausência dele hoje na EBD. Ele teve que resolver algumas questões da Embastos, né? Imagino que com a igreja, tá bom? Então, essa é a razão dele e a Nami não estarem participando hoje aqui. Tá? Muito bem. Romanos capítulo 3, versos 21 até 24. Essa palavra diz o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Tá? Até aqui. Esse aqui é um texto bastante conhecido de Romanos, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você deve estar vendo aí a tela, né? Já está compartilhada. Eu só vou aumentar um pouquinho mais aqui. Tá bom. Bom, até o capítulo 3 de Romanos, até o verso 20, se lermos Romanos até ali e pararmos, é bastante desanimador, porque as sentenças para o pecador, elas são bastante graves, porque o pecado do ser humano é muito grave. Então, Romanos 3, até o capítulo 3, verso 20, vai tratar da manifestação de Deus na natureza para os gentios. Os judeus têm essa manifestação dupla de Deus, tanto pela natureza, mas também pela lei concedida por meio de Moisés, tá? E só que nenhum dos dois valorizou essas revelações e continuaram andando nos seus caminhos. O judeu se tornou moralista, aliás, um falso moralista, a ponto de desdenhar dos gentios por conta do pecado deles. E os gentios, por sua vez, continuaram no seu pecado, na sua depravação. Lendo até o verso 20 de Romanos 3, dá a impressão assim, olha, realmente não há nenhuma chance. Estamos, de fato, irremediavelmente perdidos. Até porque o verso 20, nós estudamos há 2 semanas esse texto, diz o seguinte: portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, a gente aprendeu que a lei, de fato, é boa, mas, sobretudo, a lei ela traz consciência a cada um de nós acerca do pecado. Mas aí temos a palavrinha mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Quer dizer, a história ela não termina ali, a palavra de Deus não termina com algo tão negativo, ela continua, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Olha só, diz que a justiça de Deus se manifestou, quer dizer que há uma esperança. Antes estávamos assim, irremediavelmente perdidos.
Deus havia mandado a lei ela trouxe consciência ao pecado, mas não santidade. Só que Deus mandou Jesus Cristo para cumprir a lei de uma vez por todas. Então, essa justiça manifestada aqui, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, essa justiça, ela é manifestada por meio de Jesus Cristo, que cumpre a lei uma vez por todas, morre na cruz, então, a partir disso, toda a justiça é satisfeita. Então, justiça de Deus, ele é o conceito-chave de Romanos. Eu diria assim, o mais importante deles. E justiça de Deus é o conceito sobre qual a igreja se baseia. Porque sem a justiça de Deus não há igreja. Não existe igreja. Eu diria que justiça é o pontapé inicial para que uma pessoa comece uma nova vida e se insira no corpo da igreja. Tá? Então, esse conceito aqui refere-se a uma qualidade eterna de Deus. Nós, eventualmente, podemos cometer atos de justiça. E os atos de justiça que nós realizamos, enquanto pessoas, são atos aprendidos. Eventualmente, esses atos de justiça, eles podem ser ali contrabalanceados ou negativados por atos de injustiça. No caso de Deus, a justiça é eterna, ela é perene, ela não desaparece em momento nenhum, mesmo quando a justiça de Deus ela se apresenta de uma maneira dura. Então, é por meio da justiça de Deus que Deus produzirá a prova de que, embora haja caminhos obscuros, caminhos escuros, caminhos ruins traçados pelos homens, sempre haverá um acerto de contas em todos os sentidos, tá? Porque a justiça de Deus, ela toma todo o nosso ser, nossos pensamentos, o nosso linguajar, a nossa atitude em relação às demais pessoas, aos irmãos, aquelas pessoas que não são irmãs ainda, em relação à família, tudo, mesmo aquilo que a gente faz de maneira solitária, inclusive sobre isso nós vamos prestar contas. Então, justiça de Deus significa colocar tudo em ordem novamente e posicionar tudo no devido lugar, de modo que a vida possa continuar. E eu achei esse conceito desse teólogo alemão, Adolf Pohl, muito interessante. Justiça de Deus significa colocar tudo em ordem novamente. Olha só, antes de Cristo, a minha vida estava toda desorganizada. O meu entorno estava desorganizado. As minhas relações de amizade eram, muitas vezes, relações sem necessariamente um interesse legítimo pela pessoa. Poderia ter outros interesses. A vida financeira, o trabalho, muitas coisas ali estavam deslocadas. Mas, por meio da justiça de Deus, as coisas se colocam em ordem novamente. E Deus vai posicionando tudo no devido lugar, de modo que a vida possa continuar. Vocês percebem que há pessoas que a vida parece que não anda. Tem trabalho, tem profissão, tem um bom salário, mas a vida parece que ela não anda. É justamente porque falta o elemento básico da justiça de Deus na vida daquela pessoa. Então, é como se todo o dinheiro que ela ganhasse fosse para algo sem fundo, nada segura. Então, o casamento não se mantém, as amizades não se mantêm, os bons pensamentos não se mantêm, e por aí vai. Mas quando nós, pela fé, permitimos que Deus haja com justiça na nossa própria vida, muitas coisas são colocadas em ordem, as coisas vão sendo posicionadas. É como você pegasse uma cozinha, uma despensa toda bagunçada, e você fosse colocando as coisas no seu devido lugar. Tá? Bom, de modo mais claro, por justiça de Deus, entende-se, a partir aqui, então, do profeta Isaías, que Deus interfere na história do mundo de forma reparadora. Então, é claro que Deus ele não age
de maneira justa apenas no campo individual, mas ele age também no campo do universo. Se não fosse a justiça gratuita de Deus sobre o mundo, há muito tempo nós todos teríamos sido destruídos. Então, essa intervenção reparadora compreenderá aqui a função de Deus enquanto juiz. Lá em Israel, e vocês lembram que há um período em que, mais ou menos uns 300 anos, em que Israel era governado por juízes. E o objetivo dos juízes era colocar a nação em ordem, porque elas estavam sendo escravizadas pelos inimigos, pelos países vizinhos, e as pessoas acabavam se perdendo nos seus caminhos, tá? E aí, esse juiz, ele acabava, de alguma maneira, eliminando várias distorções sociais que ali haviam, tá? Deus vai fazer isso. Enquanto juiz, ele vai cuidar para que essas distorções sociais desapareçam. E as distorções sociais, elas vêm sendo desaparecidas das nossas vidas dia após dia. Houve momentos na minha vida em que eu cometi distorções sociais em relação aos outros, e outros faziam em relação à minha pessoa, e ali havia um clima de intensa rivalidade. Hoje, nesse processo que começou com a justificação e que caminhou para a santificação, está caminhando até a vinda de Cristo, essas distorções pessoais vão sendo eliminadas dia após dia, mas também as distorções sociais de maneira mais ampla, porque a minha vida ela interfere diretamente na sociedade. Veja só o que Jesus e 12 discípulos fizeram em relação ao mundo todo, não é mesmo? Então, muitas coisas interessantes aconteceram. Muito bem. Nesse caso, a justiça escatológica de Deus, aqui eu falo do juízo final, aquela justiça que vai acontecer lá no fim, constitui um auxílio jurídico para aqueles que foram oprimidos e humilhados. Podemos constatar isso em Zacarias 9:9, que diz: eis aí vem o teu rei, justo e salvador. Quer dizer, pessoas que hoje não conseguem perceber justiça neste mundo, talvez pessoas que sejam alvos de profundas injustiças, tá? Sejam injustiças morais, ou sociais, ou familiares, enfim, qualquer dessas, terão a justiça delas, né? E a gente já pode ver isso também no Sermão do Monte, quando Jesus vai falar assim, olha, bem-aventurado os simples, os que choram, porque eles serão consolados. Quer dizer, essa justiça de Deus, também em forma de consolo, ela vai ocorrer, se não já nessa vida, mas com certeza no juízo final. Então, enquanto ato salvador, a justiça de Deus cria uma atmosfera em que toda a vida floresce, tá? Do contrário, a gente vive num deserto de sequidão, tá? E a gente deseja ver, sim, a justiça de Deus florescendo. Seu cetro está em Deus. No caso, a justiça. O seu cetro está em Deus. Mas a sua periferia, ou a periferia da justiça, estende-se até as bordas da criação. Ela abrange justiça e graça, pessoas e situações, agir e ser, e o presente e o futuro. Quer dizer, o cetro de Deus, o Deus que julga com justiça, abrange todas as áreas da nossa vida e o universo todo. Não há nada que escapa de Deus, inclusive o nosso momento presente e também o futuro. Então, diante de tudo isso, a expressão "mas agora", né, que se manifestou a justiça, vai encontrar um sentido. Por quê? Porque Deus sempre configurou o curso dos tempos. Ele fez isso em toda a história da humanidade. No entanto, por meio de Cristo, Deus chamou a existência de um tempo totalmente novo. E nós vivemos essa novidade de vida, e evangelho é exatamente isso. São as boas novas propagadas, as boas novas que ocorrem e que inauguram um novo tempo. Então, Deus chamou a existência um tempo totalmente novo. Pode apenas ser comparado com a primeira manhã da criação, quando Deus disse haja luz. Quer dizer,
E aí vem Jesus, ele é a luz dos homens, a luz que dissipa todas as trevas. Então, essa novidade de vida, de fato, e eu concordo aqui com o autor, essa novidade de vida que acontece por meio de Cristo, só pode ser comparado à criação, ao primeiro dia da criação. Tá? Então, essa justiça provém de Deus. E, segundo o versículo bíblico, essa justiça ocorre independente da lei, apesar da lei, ou sem a lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Quer dizer, testemunho a lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? E os profetas, Isaías, Jeremias, Zacarias, e Sofonias e por aí vai, tá? Todos aqueles profetas arrolados. Tá? Então, essa justiça já foi testemunhada pela lei, pelos livros de Moisés e também pelos profetas. Então, já foi dito que Deus configurou um tempo novo, que só pode ser comparado ao primeiro dia da criação, e essa justiça provém de Deus sem lei ou independente da lei. Por lei, entende-se a comunicação da vontade de Deus. Quer dizer, Deus comunicou toda a vontade dele para um povo que havia sido cativo por mais de 400 anos. Veja só, imagina como teria sido a vida de um povo no deserto, liderado por um homem que também ficou 80 anos no deserto, porque Moisés, os primeiros 40 anos da vida dele foram lá no palácio, uma vida relativamente tranquila. Depois que ele assassinou aquele egípcio, ele teve que fugir, ficou 40 anos no deserto. Ele não aprendeu a ser líder ali, ele aprendeu a viver em silêncio, tá certo? E aí agora ele vai ter que viver mais 40 anos com um povo totalmente rebelde. Então, Deus transmite a lei para esse povo justamente para dar diretrizes. Primeiro para Moisés, mas também para o povo. Do contrário, nós não teríamos Israel hoje em dia. E a história da salvação ela se perderia na própria história da humanidade. Então, essa lei ela se projeta nos corações das pessoas, né? Então, ainda que os gentios não tivessem a lei de Moisés, essa lei também se projetava de alguma maneira no coração deles, porque eles, de alguma maneira, aprenderam aquilo que era bom, necessário fazer, ou aquilo que também era impróprio, ilícito ou inconveniente. Essa lei já foi dita que é uma lei santa, plenamente santa. Ela tem poder de convencimento elementar de todos os corações. Quer dizer, a lei é capaz de mostrar que eu sou de fato um pecador, que eu não me escapo de um julgamento. Acontece que essa lei é frágil quando deve lidar com pessoas que estão escravizadas com o pecado. Eu sei que é errado, eu sei que não se pode mentir, eu sei que não pode se roubar, ou adulterar, ou adorar falsos deuses, mas a lei do pecado que habita na pessoa, ela, enfim, ela gera mais efeito, porque a lei de Deus, nesse caso, ela consegue, de fato, convencer que ela é pecadora, mas ela não consegue necessariamente provocar mudança. Do contrário, Jesus não precisaria ter vindo para morrer em nosso lugar, tá? Dada a fragilidade que a lei tem de nos purificar. Então, significa que a lei é capaz de declarar livres e felizes apenas as pessoas justas. Agora, há um justo nesse mundo? Ninguém é justo nesse mundo. Todos são igualmente pecadores, de acordo com o texto que ainda a gente vai estudar. Então, quem não se encontra nesse estado de perfeita justiça, a lei apenas condena, conforme Paulo declarou lá no verso 20 de Romanos. Olha só o que diz a lei. O versículo, portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Quer dizer, ninguém é justificado pela lei porque, de fato, ninguém é justo diante de Deus. Então, como lição, eu quero propor as seguintes. Justiça de Deus é uma qualidade eterna de Deus.
A justiça que nós temos é uma justiça que vamos aprendendo no caminho e, eventualmente, podemos, sim, cometer muitos atos injustos. Segunda questão, Deus usa da sua justiça para colocar todas as coisas em ordem novamente, principalmente o curso da nossa vida, que estava fundado em injustiça, e agora nós podemos emergir com uma nova expectativa, e o batismo, ele exatamente simboliza esse regenerar que Deus já produziu no coração. E, em terceiro lugar, é que a justiça de Deus busca remover distorções sociais desse mundo, seja pessoalmente, ou seja, coletivamente, e o fará de uma vez por todas na eternidade. Agora, o verso 22, ele continua. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Então, a única maneira de se ter acesso à justiça plena de Deus é pela fé em Jesus Cristo. Quer dizer, a justiça de Deus ela está disponível a todos, mas só é alvo dessa justiça quem aceita pela fé. Romanos 3:22 fala claramente isso. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Quer dizer, fora de Cristo não há justiça. Porque quando Deus olha para a minha vida, para a vida do Gilson, para a vida da Maria Luísa, para a vida da Margarete, ele olha através de um filtro, que é Jesus Cristo. Se eu poderia usar esse exemplo. Porque em nós mesmos não há justiça. Há uma justiça que foi feita em Jesus e nós fomos contemplados pela graça. Tá? Então, a partir de Cristo, nossa salvação está completamente separada da nossa atividade e condição. Ou seja, não depende do que fizemos ou fomos na nossa vida pregressa, no nosso passado, pois a justificação ocorre no início da nossa caminhada. Então, aí muitos perguntam assim, mas como é que Deus pode salvar um terrível pecador, um assassino, um ladrão, um mentiroso, e por aí vai? Olha, a justificação de Deus, ela não ocorre por mérito ou demérito nosso, mas a justificação é algo que foi decidido no tribunal de Deus, quando Deus enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, e a partir daquele momento, então, por meio da aceitação da pessoa, aquela pessoa é salva. E isso justifica o porquê aquele ladrão na cruz foi salvo. O homem que havia tido uma vida toda corrompida, uma vida pregressa, mas a partir daquele momento, ele foi considerado livre, plenamente perdoado dos seus pecados, porque ele recebeu a salvação de Cristo. Tanto é que Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a justiça de Deus flui até nós como um presente. Não é algo que nós podemos comprar, não é algo que nós podemos barganhar. No entanto, ela só pode ser acessada pela fé. Sem fé, a mensagem da salvação ela fica sem efeito. Se prega, se fala, tem gente que está recebendo o evangelho há décadas, algumas lá no final da vida vão aceitar, mas para muitas pessoas a mensagem da salvação fica sem efeito, porque não houve fé no coração daquela pessoa. Então, fé é, portanto, uma criação da pregação de Cristo. Nós, por nossa conta, nós não temos fé. Fica muito difícil ter fé, porque o pecado corrompeu muito a nossa vida. Mas Cristo opera essa fé em nossas vidas. Mas, por outro lado, há a nossa responsabilidade de entender essa mensagem e, sim, então, depositar essa fé, essa confiança plena em Cristo. Bom, quando não há nada para ouvir sobre Cristo, ou nada genuíno sobre Cristo, tampouco haverá algo para se crer. Olha só, isso é muito importante. Seja uma mensagem, seja uma ausência da mensagem, como uma mensagem distorcida, ambos ficam sem efeito. Ambos ficam sem efeito. Então, a mensagem da salvação ela precisa vir de uma maneira correta para que ela produza fé e eu possa, então, responder a esse apelo de Deus por fé, uma fé, enfim, que Deus fez emergir no meu coração. Porque, afinal de contas, estávamos, de fato, mortos
em nossos delitos e pecados. É claro que agora também existe a responsabilidade humana, tá? Nós precisamos permitir que essa fé ela ocorra, ela floresça em nossos corações, tudo bem? Aí a gente vai entender aquela passagem de Atos acerca do Filipe eunuco. O eunuco de Candace estava lendo um texto de Isaías, chega Filipe lá na carruagem, pergunta para ele, entendes o que lês? E ele fala, como é que eu posso entender se ninguém me explicar, se ninguém me ensinar? Então, Filipe, ali, a partir daquilo, ele expõe todo o evangelho. E aquele homem, então, ele recebe a Cristo e ele é batizado. E ele é inserido, então, por meio da sua aceitação dessa justiça de Deus ao reino do Senhor e do seu Cristo. Tá? Então, olha só, essa justiça, ou a justificação, é um ato divino, é algo que Deus faz, e não é um ato humano. Ninguém é capaz de produzir uma justiça a ponto de se salvar. Quando eu falo que a minha justiça própria, os meus atos de bondade são capazes de me salvar, eu estou removendo Cristo da cruz. E todo o evangelho para a minha vida perde o efeito. Então, veja só, o autor ainda afirma aqui, o Hernandes Dias Lopes, que essa justiça acontece no céu, no tribunal de Deus, e não na terra. E trata-se de um ato de uma vez por todas, e não de um processo. Tá? A santificação é um processo, e ocorre ao longo de toda uma vida. Mas a justificação é um ato de declaração que Deus faz. Olha, a partir de Cristo, eu declaro você, Esther, você, Eunice, como justos diante de mim. Tá? Isso acontece uma vez só na vida da pessoa. Tá? Mas e aquela pessoa, o pródigo, aquele que se desviou e tal? Olha, ele vai retornar para o lar, mas a justificação aconteceu uma vez só na vida da pessoa, ainda que tenha se convertido uma vez, ficado 20 anos, 30 anos longe da fé, e lá no final da vida tenha voltado. A justificação, mesmo assim, ela vai acontecer apenas uma vez só, porque é um ato, aqui um ato forense, é um ato de justiça, e ela não tem possibilidade de acontecer uma segunda vez, tudo bem? Então, diante de todas essas questões, é bíblico afirmar que a justificação é resultado da graça de Deus, do presente de Deus, e não se trata de mérito humano. A justificação é recebida por fé e não por obras. Então, sobre esse tema, que é um importante fundamento da igreja, e também no qual a igreja também ela é construída, destaca-se o seguinte: a justificação é a manifestação da graça divina. Se você nunca recebeu um presente na sua vida, lembre-se, o maior presente que você pode ter recebido é ter sido declarado justo, apesar de ter toda uma vida pregressa, toda corrompida. Então, segundo Paulo, essa justiça é revelada no Evangelho, lá em Romanos 1,7. E o Evangelho, não necessariamente os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas é revelado no Evangelho, na Boa Nova, é revelado na pessoa de Cristo. Ele é o próprio Evangelho. Então, a própria ira de Deus, que se revela contra a impiedade e perversão dos homens, também é resultado da justiça de Deus. O Hernandes Dias Lopes, ele define da seguinte forma: do céu vem a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça humana. E isso é bem verdade, né? Quantas catástrofes, pandemias, né? Mortes que aconteceram e que às vezes até pessoas justas acabam morrendo porque tem um terremoto aí, às vezes provocado pela própria ira de Deus, né? As pessoas justas que estão ali, claro, elas vão sofrer o dano físico, mas não o dano eterno. Agora, do céu vem a justiça de Deus sobre todos aqueles que creem. Tá? É do céu, essas coisas acontecem lá no tribunal de Deus. Então, em resumo, essa parte, eu quero destacar o seguinte: somos justificados por Deus apenas pela fé em Cristo. E o que é ser justificado, pastor? Ser justificado é ser considerado justo. Uma vez você era uma pessoa injusta diante de Deus, agora você é considerado justo.
E isso acontece só pela fé em Cristo. Não é mérito meu ou de ninguém, mas é de Cristo. Sem fé, não há justiça. Tudo bem? Lá em Gênesis capítulo 15, verso 6, diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Olha só, Abraão creu em Deus, ele teve fé em Deus, e Deus creditou essa fé como justiça para a vida de Abraão. Então, a justificação não é uma coisa totalmente nova. A novidade é que Jesus veio para fazer justiça de uma vez por todas. Mas a justiça de Deus, ela perpassa todo o Antigo e Novo Testamento, toda a Bíblia. Outra questão, a justiça sobre a vida do pecador não depende da sua vida ou atividade pregressa, pois se trata de uma obra redentora que Deus faz fora de nós e por nós. Por essa razão, foi possível que um dos ladrões condenados na cruz se salvasse no momento final. Tudo bem, mas e a minha vida daqui para diante? Bom, a sua vida daqui para diante é aquilo que João Batista falou. Aquele que roubava, não roube mais, que adulterava, que não adultere mais, não cobre imposto além daquilo que é devido, tá? Não exija suborno, e todas aquelas questões. Quer dizer, é uma vida nova, uma vida regenerada. E ainda, a justificação ocorre pela manifestação da graça divina. É um presente de Deus que ele concedeu a nós. Pega o presente quem quiser. É de livre escolha. Deus não invade o coração de ninguém. Então, trata-se de um presente. Do contrário, todos estaríamos condenados, tá? Até aqui, nesse primeiro momento, eu quero passar um pouco a palavra para vocês. E a seguinte pergunta que eu lhes faço. Você consegue perceber sinais da justiça de Deus em sua vida e de forma prática a partir da sua conversão? Vou repetir. Você consegue perceber sinais da justiça de Deus sendo aplicada na sua vida de maneira prática, seja na sua família, com os outros, tá? Enfim, de maneira geral, está contigo a palavra. Se tiver alguma dúvida, também podem perguntar. Lembrando que justiça de Deus é um dos temas mais complexos da Bíblia, tá, irmãos? Então, não é fácil, não, tudo bem? Mas você consegue perceber, fazendo uma comparação do que era a sua vida antes e agora? Quem gostaria de falar? Giro? Pode falar? Deve, por favor. 1976, tive um encontro com Deus e eu falei para Deus assim, com toda a minha ignorância de fé, eu falei, Deus, eu não consigo ser cristão, eu já fiz força, mas eu vou agora pedir para o Senhor me dar força e o Senhor me dirigir, porque senão não vou conseguir. A partir de 76, a gente pode ver diferença de atitude, né? Vou contar uma coisa que de vez em quando eu conto nas palestras que eu dou, exemplo simples. Eu tinha um Galaxy. O Galaxy era o melhor carro da época, um motorzão, carrão. E não é possível andar, na conversa de quem não é crente, não é possível andar num Galaxy a 80 km por hora, parece que está parado, né? Então eu andava sempre muito rápido e o guarda me pegava. Eu nunca peguei e corrompi um guarda. Eu punha um dinheirinho no meu documento e entregava o documento para o guarda. O guarda habilmente tirava o dinheirinho e falava, japonês vai embora que lá na frente tem outro comando, hein? Até que um dia o Fábio, que era menininho ainda, estava nas minhas costas, um dia
que eu passei com um guarda, ele falou assim, pai, quanto você deu para ele? Aquela palavra de um menininho transformou em vida. Deus usou o menininho para chamar a atenção do Gil. Você é outra pessoa, agora você não pode ficar fazendo isso. E a partir desse momento eu me prometi que nunca mais faria isso. Então, eu só queria dizer que a justiça começou a entrar já desde o comecinho, lá no comecinho com coisas até simples, né? E aí tem diversos exemplos parecidos, mas só para contar essa história que é bem gozado, mas eu queria dizer que Deus usou um menininho para chamar a atenção do Giro, que agora você não é mais do mundo, você é diferente. Olha, baita exemplo, viu? Fantástico. Muito obrigado, Sr. Giro. Lembrando agora que ele falou. Lembrando do exemplo, eu ia falar outra coisa, mas lembrando do exemplo do Giro, em novembro de 76, o Giro convidou uma meia dúzia de pessoas para ir fazer o acampamento, o primeiro acampamento de casais em Panorama, e eu fui o primeiro deles, e inclusive eu fui no Dodge Dart branco do Giro, ele que nos levou. E eu, pela graça de Deus, me livrei de tudo, mas fumava, bebia bastante e fui para lá. Aí ouvi a palavra, tudo. Aí um belo dia, depois que voltou do acampamento, eu abaixei para dar um beijo no Evandro, que era o meu filho mais velho, né? Ele devia ter o quê? Uns 4 anos. 4 anos, por aí. Ele me empurrou assim, vai para lá, você está fedendo pinga. Aquilo me chocou muito. Foi uma das decisões que veio para que eu pudesse aceitar Jesus, mudar minha vida, minha família. E foi quando o cigarro eu já deixei no dia do acampamento. Nunca mais eu fumei. Mas a bebida fiquei até o dia que o Evandro me empurrou. Aí eu parei também da bebida e já está se fazendo de 76 até hoje, acho que 40 anos, 40 e poucos anos. Nunca mais eu aceito nada de bebida e estou salvo. Fala. Amém. São atos de justiça que Deus vai realizando na vida das pessoas, né? E, de fato, não é por força da gente, né? Interessante, Deus, às vezes, manda uns anjinhos ali para modificar as nossas vidas, não é mesmo? É fácil, não. Muito bom. Obrigado, Mané. Olha, grande exemplo também, viu? Mais alguém? Deixa eu contar um caso, já que está muita gente contando casos aí. Quando eu fazia, naquela época, ensino médio chamava científico, né? Colegial, né? A gente voltava a sair da escola e era um bando de, sei lá, meia dúzia, né? Passava no correio, o jornal vinha pelo correio, né? A folha pegava o correio, o jornal e entrava na banca do Décio. Os mais antigos conhecem a banca do Décio, né? Era quase em frente onde o pai da Maria Luísa tinha a barbearia, seu João. Era uma lojinha de uma porta só. A gente entrava lá, coitado, o Décio ficava apavorado, porque a gente bagunçava, e todo mundo saía roubando o gibi dele. Né? Pato Dono, Zé Carioca, sei lá. E eu também roubava alguns gibis dele. Roubava só para bagunçar, porque a gente nem lia. Né? Aí, quando eu me converti, Deus falou comigo e eu fui conversar com o Décio. Né? Aí, depois o Décio já tinha a banca dele lá na antiga rodoviária, né? Aí eu falei para ele, Décio, eu roubei muito gibi seu, né?
eu quero acertar. Não. Mas aí eu acertei com ele, fizemos um cálculo lá, um gibi por dia durante o ano inteiro, quanto dá? Mas logo depois ele faleceu, né? Então foi realmente uma coisa fantástica que Deus me deu a oportunidade, porque é aquilo lá, né? Enquanto você está, né, sem Cristo, roubar gibi, né, do Décio. Agora eu fiquei imaginando quanto gibi o Décio tinha que vender para repor um gibi que a gente roubava dele, né? E a gente roubava muito gibi, todo mundo saía com o gibi dentro do caderno, da mochila, do jornal. Coitado, o homem ficava desesperado. Mas a gente fazia isso, fez isso, né? Durante sei lá, uns 2 anos aí. Mas isso aí é um exemplo do que Deus faz na nossa vida, né? Amém. E isso é um ato de justiça também que Deus depois ele leva a gente a fazer com outras pessoas, né? Que é a questão da reparação, né? Isso é muito, muito legal, tá? Vamos continuar, depois eu abro mais uma oportunidade para os irmãos e as irmãs que queiram compartilhar. Olha, eu estou preocupado com uma coisa, irmãos. Dá a impressão que só os homens que fizeram traquinagem, né? E as mulheres? Mas depois vocês confessam seus pecados, tá bom? Combinado assim? Tá bom. Então, no verso 23, diz o seguinte: pois todos pecaram, e destituídos ou carecem da glória de Deus. Tá? Nesse ponto, Paulo atesta que não há nenhuma distinção, nenhuma diferença entre judeus e entre gregos, pois todos pecaram indistintamente. Logo, todos estão separados da graça de Deus. Portanto, carecem dela. Ora, se eu estou separado de algo, aquele algo me faz falta, ainda que eu não tenha esse entendimento. Eu careço dela. De acordo com o Salmo 8, o ser humano está logo abaixo de Deus. Significa que, como reflexo de Deus, o homem traz sobre si uma coroa da glória de Deus. No entanto, possui essa dignidade apenas quando persevera em adorar a Deus. A gente sabe que paramos de perseverar em adorar a Deus lá desde o Jardim do Éden. Então, Deus teve que sempre ficar criando algumas saídas desse labirinto tão tenebroso que é o pecado, tá? Seja pela revelação geral, seja ali pela lei de Moisés, né? E, por fim, em Cristo, tá? Então, o Adolf Paul, ele diz o seguinte, que do mesmo modo como a luz brilha apenas quando estiver exposta ao sol, assim nós também brilhamos quando estamos expostos a Deus. Então, aí, Deus ele pode ser refletido na vida da gente. Então, por conta do seu percurso, da sua jornada nesse mundo, o homem perdeu sua irradiação vinda de Deus e ficou desesperadamente sem brilho, ficou opaco, né? E muitas vezes a gente quer resolver essa opacidade, essa falta de brilho com maquiagem, né? A maquiagem pode ser ato de justiça pessoal, pode ser uma esmola, pode ser qualquer coisa, tá? Mas a única coisa que pode tirar essa sujeira que impede que o brilho apareça, somente Cristo, somente o sangue de Jesus que é capaz de dar esse polimento, de repor esse brilho nas nossas vidas. Bom, a palavra diz que todos pecaram, estão destituídos, estão separados da glória de Deus. Aqui, esse versículo também trata da universalidade do pecado. Todo mundo pecou, ninguém escapa. Olha, irmãos, até o Papa Francisco pecou, tá certo? Não tem ninguém assim que não tenha feito cometido um pecado, cometido algum equívoco, pensado mal na sua jornada neste mundo. A teologia trata como depravação total essa universalidade do pecado. E eu já falei em aulas anteriores que, por depravação,
não significa que todos estão depravados da mesma maneira. O que entende-se por depravação total é que ninguém é tão bom quanto poderia ser, tudo bem? E ninguém é tão mal quanto poderia ser. Quer dizer, nós sempre temos um potencial para melhor, né? Ou para pior. Quer dizer, o bem que eu faço para alguém poderia ser ainda melhor. Mas a depravação total, ela impede isso. Às vezes a gente faz a bondade para o outro esperando uma coisa em troca, às vezes por puro orgulho, às vezes para aparecer numa foto no Facebook, no Instagram, sabe? Tem, às vezes, algum egoísmo embutido ali atrás. Mas uma pessoa má, ela poderia ser ainda pior. Então, você poderia dizer que o Adolf Hitler poderia ser pior ainda? Poderia. Ele matou 6 milhões de judeus, né? Poderia ter matado 8, 10, 15, 20, né? Ele poderia ser ainda pior. Mao Tse-tung, lá na China, a história diz que pelo menos aí 50 bilhões de pessoas morreram, né? Muitas de fome, de outras maneiras, sob o poder dele. Poderia ter morrido muito mais. Quer dizer, a pessoa má, ela sempre pode ser pior ainda. Por isso que Romanos, lá no início que a gente estudou, o ser humano é inventor de males. Não satisfeito com os males existentes, ele vai lá e provoca males ainda piores. Então, uma vez que todos pecaram, os moralistas não estão em posição de vantagem em relação aos devassos. Quem que são os moralistas aqui? No tempo de Jesus, lá os fariseus, eles eram moralistas e eles não estavam em posição de vantagem em relação aos gentios, aqueles que cometiam devassidão, tá? O John Stott, ele cita o Mowley, não sei se é assim que se pronuncia, e esse escritor diz o seguinte: a prostituta, o mentiroso, o assassino estão destituídos da glória de Deus, mas você também está, você que é moralista. Pode ser que eles estão no fundo de uma mina e você no cume de uma montanha. No entanto, você que está no cume de uma montanha está tão impossibilitado quanto os que estão no fundo de uma mina de encostar as mãos nas estrelas. Não é interessante isso? Vou repetir. A prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus. Mas você, moralista, também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume de uma montanha. No entanto, você está tão impossibilitado quanto eles de encostar as mãos nas estrelas. Quer dizer, tanto o moralista por si só, quanto o ladrão, a prostituta, estão impossibilitados por eles mesmos de terem acesso a Deus. Isso só acontece por meio de Cristo. E eu quero destacar o seguinte aqui: todos carecem igualmente da justiça de Deus. Ninguém é tão bom que possa rejeitá-la, e ninguém é tão mau que não possa recebê-la. Todos nós estamos aqui, nesse caso, no mesmo barco. Outra questão é que o pecado ofuscou o brilho de Deus em nossas vidas, jogou lama em nossas vidas, de modo que o brilho não aparece mais. Esse brilho é restituído, é regenerado por meio do sangue de Cristo. E aí, o último versículo: todos pecaram, né? O verso 23, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Os bandidos, aí, os criminosos do nosso mundo, se eles quiserem se livrar, em geral, alguém tem que pagar por isso, né? Pagar advogados caros e por aí vai, né? Tem lá a defensoria pública para alguns casos, mas aí são os nossos impostos que acabam pagando, não é mesmo? Mas a justiça que Deus faz em nossas vidas é totalmente de graça. Então, diante desse quadro tão terrível, Deus sentenciou o pecador ao castigo eterno, mas providenciou-lhe um meio de salvação em Cristo. O castigo estava ali, mas surgiu uma possibilidade de salvação. Jesus Cristo tornou-se nosso substituto, tomou o nosso lugar e sofreu o duro golpe da lei por nós.
Ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus e morreu a morte vicária em nosso lugar. E morte vicária é exatamente isso que significa: morte em lugar de outro. Eu deveria estar sendo morto, mas Jesus que foi morto em meu lugar. De tal modo que a lei foi plenamente cumprida. A justiça, pela morte de Cristo, ela foi satisfeita. E a partir da morte de Cristo, a justiça foi satisfeita e nós fomos perdoados, nós fomos justificados. Eis aqui a manifestação da justiça de Deus. Ao invés de Deus sacrificar o mundo inteiro, sacrificou apenas um homem, tá? Existe uma ilustração muito interessante no Mato Grosso, locais onde é que o gado passa e não tem ponte. Lá existe o chamado boi de piranha. Existe até uma música sobre isso. Não sei se é o Almir Sater ou algum mais antigo que canta. Mas o que é o boi de piranha? Piranha é um boi que eles largam lá no rio, talvez com algum corte ou outro, para que o sangue dele atraia as piranhas e a manada toda passe em segurança. Gente, Jesus foi esse boi de piranha, tá? Ele morreu em nosso lugar. Toda a ira de Deus foi focada em Cristo, para que eu e você passássemos ileso, sem machucadura, sem ferimento nenhum. Isso é muito forte. Nós fomos, os que creem, justificados de uma vez por todas, uma única vez. É importante salientar que a justificação é algo que Deus faz por nós, e não em nós, não no nosso coração. A santificação, ela ocorre no nosso coração, mas a justificação ocorre no tribunal de Deus e não precisa ser repetida. Não há repetição na mente divina do ato da justificação, como não há repetição da morte expiatória de Cristo, sobre a qual ele descansa. Jesus morreu uma vez por todas e nós somos justificados uma vez por todas, é um ato único, somente uma vez. Ao contrário da santificação que acontece todos os dias ao longo de uma vida inteira. Além disso, o autor comenta que a justificação não possui graus. Significa que ninguém é mais justificado que o outro, embora uma pessoa pode viver mais santo do que outra. Tem gente que aprofunda mais na sua santificação, mas a justificação é plena, de uma vez por todas, e absoluta para toda pessoa que crê. Fomos declarados justos no início da caminhada, lá quando o Giro se converteu em 76, o Mané e tal, daquele momento foram justificados. E esse ensino é diferente da Igreja Católica, que considera a justificação como algo gradual e não instantâneo. Para nós, o que é gradual é a santificação. Agora, a justificação é uma coisa instantânea. Para os evangélicos, a justificação é a ação de declarar judicialmente que a situação de determinada pessoa está em conformidade com as demandas da lei. É como se você fosse pegar lá uma certidão negativa de débito na prefeitura e dizer que está tudo zerado, você não tem nenhum débito ali, você pode seguir a sua vida. Aqui é o ser absolvido, posição oposta à condenação. Quer dizer, antes eu era condenado, agora não sou mais condenado, porque eu fui declarado justo. Então, nesse sentido, justificação é muito mais do que perdão. Perdoar significa declarar alguém livre da dívida. Mas essa pessoa livre da dívida continua sendo uma pessoa injusta. Alguém deve para você, você pode perdoar a dívida dela e essa pessoa vai continuar sendo injusta. Agora, justificar é considerar alguém justo. Enquanto perdão é a absolvição do castigo, a justificação implica em compreender que não há nenhuma base para a aplicação do castigo. Eu simplesmente desisto de condenar aquela pessoa. Eu olho para aquela pessoa como uma pessoa justa, não como um perdoado que pode voltar a pecar. Tá? Claro que a gente pode voltar a pecar, mas Deus olha para a gente de uma maneira assim, olha, você é considerado uma pessoa justa. Então, essa frase aqui, ela é interessante, eu quero finalizar o estudo, depois só vou complementar ali com os destaques.
A voz do perdão diz o seguinte: pode ir, você está livre da pena que o seu pecado merece. A voz da justificação diz o seguinte: pode vir, pois você é bem-vindo para desfrutar todo o meu amor e minha presença. Tá? Perdão diz pode ir, a justificação diz pode vir. É algo muito mais profundo do que o perdão. Aí nós vamos entender por que o pai recebeu o filho pródigo de volta. Ele diz, pode vir, desfrute da festa que eu vou dar para você. E como destaque, e aí eu vou passar mais uma vez a palavra para vocês, a justificação ocorre no tribunal de Deus, e de uma vez por todas. Enquanto ato ocorre uma vez em nossas vidas, e não será repetida nunca mais. E, por fim, a justificação é a declaração de que somos livres para desfrutarmos todo o amor de Deus. Espero que isso tenha ficado bastante claro para cada um de vocês. E é claro que a justificação de Deus, a partir daquele momento, implica em que nós passamos agora a realizar atos de justiça, não para receber salvação, mas porque nós fomos salvos de uma vez por todas. Tá bom? Vamos agora ouvir vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta, mais algum testemunho que queiram compartilhar? Está com você a palavra. Ficou claro para vocês esse estudo, irmãos? Pastor, Sim. estou assim com o coração muito cheio de gratidão embora a gente ouça tantas vezes justificação e santificação e tanta coisa, mas ficou muito claro para mim a justificação e a santificação hoje. Eu acho que não tirou toda a minha, não é nem dúvida, assim, aquilo que eu não sabia, eu aprendi muito. E agora, no final, o senhor falou o seguinte, nós somos livres para desfrutar de todo o amor de Deus, então. E isso me fez lembrar do culto de ontem. Então, o culto de ontem me falou que trouxe a prática, eu acho, de que o Senhor me traga à memória tudo que me dá esperança. Então, o culto de ontem, para mim, foi maravilhoso, trazendo mais esperança ainda. Começou com louvor, e eu e o Mané já estava aqui, nós assistimos em casa, não fomos para o culto, e no louvor nós já ficamos aqui impactados. Parece que não era o grupo de louvor cantando, mas era Deus falando conosco, no louvor. É música antiga que a gente conhece, está cansado de cantar, mas a letra foi trazendo para o coração da gente esse amor de Deus, sabe? E depois veio a palavra do Guto, que também nos abençoou muito, nós agradecemos, e foi o tempo inteiro nós orando, em gratidão por tudo. Depois veio o batismo, que também nos impactou muito, 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 e continuamos orando pelo Ricardo, pela família toda, pela família Nishimura, para Deus usar mesmo a vida dele, e a gente só chorou. Ontem nós choramos o culto inteiro. E no final, quando o Guto, a Tati mostra o pessoal lá em cima orando, para mim foi assim a apoteose do culto. Quando a gente tem hoje um grupo que ora, um lugar de oração na igreja, que eu considero, desde que Deus está me falando isso, eu considero o Monte Sião, o Monte Sinai, quando Moisés sobe lá e depois desce transfigurado. É isso que eu tenho orado, sabe? Que o Senhor se faça presente e mostre tudo isso. Então, a justificação me trouxe hoje uma alegria
uma alegria quando eu entendi isso e pude voltar para o culto e saber quanto Deus nos ama, quanto Ele justifica. E agora, o que eu preciso fazer, o meu papel é buscar essa santificação, porque o amor é grande. Então, E a sala de oração, Maria Luísa, é um sonho de Deus que Ele colocou no seu coração e hoje está aí, né? Está aí, de vento em popa, graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém? Eu queria só mostrar isso aqui, ó, né, para os nossos irmãos, porque depois de um tempo parece que a coisa é tão óbvia, né? Cai na rotina e a gente esquece desse momento da justificação, né, pastor? Então, isso aqui é um memorial para ser passado para as gerações da família Honda, honrando o Jiro e Hiromi, que tem a foto do Jiro e da Hiromi aqui, ó, porque graças a ele, eles foram instrumentos para que Deus nos justificasse. Não é? Então, eu acho que é importante, e o culto de ontem nos remete a esse momento, né? Do batismo, coisa assim que tão importante, né? Que aconteceu na vida do Ricardo e da Alexandra, mas com o tempo parece que vira assim algo tão óbvio, né? Tão assim. Então, quando você fala que a justificação é comparável ao dia da criação, né? Isso para mim assim me marcou profundamente, porque realmente é o dia 1 da nossa nova vida, né? Então é importante lembrar disso, né? Lembrar mesmo, né? E nós temos que estar com isso sempre em nossa memória. O que nós éramos, o que nós somos, graças ao ato de justiça que Deus faz em nossas vidas, usando pessoas para isso, né? Eu queria lembrar isso, né? E é importante a família lembrar que nós não somos crentes desde sempre, né? Teve o início, né? Teve início. Graças a esse início, mudou o rumo da vida de todos, né? Então, precisamos lembrar sempre disso. É isso aí. Amém, amém. Obrigado, Rhoda. Temos mais uma participação, uma última. Acho que não, né? Obrigado, irmãos, aí pela participação de vocês, foi bastante legal, tá? Vou pedir que o pastor Ulisses conclua esse momento com uma palavra de oração. E, por favor, divulgue os seus contatos, esse CBD, né, que isso também possa ser bênção para outras pessoas também, tá? Vamos orar, então. Senhor, te agradecemos por essa manhã tão gostosa, tão aprazível, que tu nos deste no meio desse período, por essa lição tão preciosa aos nossos corações, Senhor. Estamos justificados pelo teu amor e pela tua graça. Nada mais pode nos atingir, porque estamos escondidos em Cristo Jesus. Que a cada um possa ter essa experiência real, profunda no seu interior, e possa transmitir muito dessa experiência para outras vidas que vão chegando, que necessitam tanto dessa justificação. Senhor, te agradecemos por essa lição. Te agradecemos pelo Marcos, que nos ensina, e por todos que participam. Que a tua graça, teu poder e teu amor se manifestem por todos os dias da nossa vida. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Boa macarronada, né? Conforme a Esther irmãos, gosta. Deus abençoe. Hoje vai ser arroz com feijão e farofa. Ah, mas essa é a comida do Mané, que é lá da Alagoas, da Bahia. Farofa de mandioca. De mandioca e legumes. Farofa é da Bahia. Alagoas também, né? É muito bom. Muito bom.
Deus abençoe. Bom domingo, gente. Bom Domingo. Bom descanso. domingo a Tudo todos. de bom, tudo de bom. Deus abençoe. Tchau, tchau.